Olá, chegamos para mais um episódio do nosso 24Cast, o podcast semanal que a gente está por aqui desde 2018 com muitos conteúdos ligados à Bitrix24 e assuntos que de alguma forma complementam aí quem utiliza a plataforma. Lembrando que a gente passa por aqui quinta, às vezes dá algum probleminha, rola na sexta-feira, mas semanalmente a gente está por aqui e a gente está nos principais players aí também. Se você está nos assistindo aqui pelo YouTube, queria te convidar a se inscrever aqui no canal e até para aumentar e chegar para você toda vez que sair um episódio novo. Se você tiver pelo Spotify, deixa 5 estrelinhas aí pra gente. Lembrando que a gente tem aqui nossos parceiros, SonaVoIP, que é um parceiro de telefonia totalmente integrado, a Bitrix24 tem um QR Code aqui em algum lugar da tela que você pode se conectar, testar por 30 dias. A gente tem a Sona totalmente integrada com o Bitrix24, então você faz a ligação, já vem o áudio para o Bitrix, esse áudio já pode ser transcrito, você pode usar a análise lá da inteligência artificial para ver como ficou essa ligação, então já está totalmente integrada aí com a SonaVoIP, tá bom? E a gente também tem a Pipe Lovers, que é a maior comunidade de vendas do Brasil. Também tem um QR Code aqui, se conecta lá se você quiser ter um aprendizado de venda, se você quiser fazer benchmark. Eu já estive por lá fazendo masterclass e é sensacional, tá bom? SonaVoIP e Pipe Lovers são os parceiros aqui do 24Cast. Deixa eu falar aqui com o meu convidado, tem muita coisa para falar do meu convidado, o Michael. Bem-vindo aí ao 24Cast. É um prazer. O Michael foi o nosso primeiro convidado. Eu tive a honra Outubro de 2018. Fazer o primeiro podcast. Eu fiz o primeiro, eu estava morando em São Paulo ainda. Verdade. E foi uma honra, né? De lá para cá, evoluiu pra caramba, a comunidade cresceu muito, eu acompanho sempre. A gente está quase batendo 300. Eu fui o primeiro, gravei depois durante... O pior episódio sempre é o primeiro. Não, mas sabe que eu revi um tempo atrás... E foi interessante porque lá atrás, quando o Bitrix chegou no Brasil, e você foi um dos precursores disso no Brasil, ele era tudo liberado, né? Então eu comecei a usar... o free deles era muito free. Na época era tudo free, né? Sim. E eu tinha um sócio na época, a gente estava montando uma startup de gestão do conhecimento e tal, e LMS a gente estava usando. Cara, dá para fazer vídeo, já mandar pro pessoal e tudo, a gente ficou enlouquecido com a ferramenta, então é bem interessante. Legal. Bom, o Mike é meu amigo pessoal, já trabalhando em muitos projetos juntos, né, Mike? O Mike já foi do time aqui também, já teve uma passagem brilhante, seguiu sendo nosso amigo, tá sempre aqui. Toda vez que ele aparece aqui, aí eu colo ali no RH Flow. Conversa ali com o Michael. A gente sempre brinca. O Michael tem outros projetos, ele tem uma carreira muito sólida em RH, né, Michael? Exato. E ele voltou pro RH, que é um lugar que ele conhece como poucos. Tecnologia com RH, você sempre teve nesse lugar, já passou por empresa. Eu tô resumindo aqui, né? Passou por empresa como a Meta, não? Como é que chama? Metadados lá do Rio Grande do Sul. LG Lugar de Gente. Humanos e por aí vai. Muitas empresas de tecnologia. Exato. Teve uma passagem aqui com a gente que foi brilhante, deixou um legado absurdo e seguiu com a gente. E aí surgiu dele com a Bruna, conversando aí nos bastidores, falou, pô, Mike, a gente precisa voltar a gravar e falar de um pouquinho de RH. Exato. E ver o quanto isso junta um pouco com o Bitrix, né? Exatamente. E aí a gente trouxe essa pauta para bater esse papo, né? Porque o setor de RH, de gente, ele foi mudando muito, né, Mike, nos últimos anos. Sim. No passado foi um setor muito voltado assim, folha de pagamento, não sei o que lá e tal. Exato. E aí, na medida que o tempo foi passando, é um setor que também ficou com esse pedacinho, mas começou um olhar muito grande de gestão de pessoas, né? Na verdade, ele era um setor complementar no passado, né? No passado ele era um setor, o departamento pessoal, ele complementava a gestão da empresa. E hoje ele é altamente estratégico. Hoje ele faz parte do processo de planejamento estratégico da empresa, de pessoas, de evolução de vários processos também dentro da empresa, de soft skills, desenvolvimento, PDI, enfim. Então ele passou de ser uma área complementar e passou a ser uma área altamente estratégica. Sim, verdade, e nisso concordo. Veio a tecnologia que evoluiu, porque antigamente, se a gente falar lá nos anos 2000, 98, 99, quando começou a surgir as primeiras soluções de folha de pagamento e RH já no sistema gráfico, né? Saiu do COBOL, veio para o gráfico, eram sistemas que estavam alinhados a um RP, ou ele era muito contratado para algo mais operacional, e hoje é completamente diferente. Hoje um sistema de RH e de folha de pagamento, ele vai além disso, ele está muito ligado agora à inteligência artificial, a indicadores estratégicos, então mudou muito esse cenário. Então a gente vem acompanhando essa mudança nos últimos 10 anos praticamente,
E hoje as HR Techs no Brasil vivem um momento muito bom de investimento. Sim. As empresas estão olhando com muito carinho para isso, né? Sim, muito bom. E na tua visão, ô Michael, qual que a importância e como o RH, o profissional do RH, se prepara para ser um... Porque hoje eu vejo muita autonomia nas áreas em escolher a solução. Muita autonomia. Exato. Tanto que, né, no caso aqui do Bitrix, a gente muitas vezes fala com o gerente comercial, diretor Exato. comercial, nem sempre tem a TI participa. Porque mudou muito o jogo e não tem nada a ver aqui, com o profissional de TI, tá tudo certo. E o RH, pelo que eu estou vendo, porque também surge gente de RH para usar Bitrix, para poder usar a comunicação, que a gente vai falar depois disso, também passou a ser muito autônomo. Como é que você vê isso, esse desafio do próprio RH nessa escolha de buscar a melhor solução? Sim. Hoje o RH, na verdade, o RH ele é interessante porque também o HR Partner hoje, né? Aquele próprio, tem a área, tem o gestor de RH e também tem os analistas que são hoje muito importantes no processo. Esses analistas, eles conhecem de gestão de pessoas. Ele não é uma pessoa que ele vai ser operacional ali dentro. Também em alguns momentos, mas ele conhece o processo de RH. Então, hoje, isso tem uma importância muito grande. O profissional ele já vem com conhecimento de mercado e ele já sabe o que o RH está buscando. Então, ele busca eficiência operacional no processo. Hoje busca uma solução que ele te entrega a analytics, né? Porque hoje muitas informações em folha de pagamento do passado era muito informação manual, né? Então tinha planilha, tinha informações que você lançava no sistema manualmente. Era bem descentralizado as coisas. Era descentralizado, não tinha gestão de RH e tal. Então hoje o pessoal já tem esse preparo bem estratégico do que eles estão buscando, né? E hoje as soluções elas estão integradas não só o que a empresa busca, mas com a liderança, porque a liderança tem que ter um acesso a uma plataforma que traz informações importantes do colaborador e a própria experiência do colaborador dentro de um portal, de um app, que ele faz essa comunicação entre RH também e o próprio líder ali para saber um planejamento de férias, uma comunicação, um documento importante que precisa ser alterado. Então tem todo esse ecossistema interno ali que funciona muito bem hoje. Cara, eu queria que você falasse do papel, você citou um profissional que é o cara do RH Partner, né? Ou Business Partner e tal. Fala um pouco desse papel, porque esse cara também, eu tenho visto muito esse cara dentro do jogo, né? Exato. Esse cara hoje, essa pessoa hoje, ele é altamente importante porque ele é o braço direito ali, o par praticamente do gestor de RH. E isso vai em consequência ali a liderança e a alta direção da empresa. Porque hoje o business partner ele vem com esse olhar mais estratégico. Então ele sabe, não existe mais aquela coisa, o diretor te liga e pede um relatório de indicadores para amanhã e o cara tem que sair correndo para pegar um monte de planilha e gerar esses indicadores. Hoje ele sabe onde buscar isso, ele sabe onde está e como fazer em minutos dentro dessas soluções. Mas, ao mesmo tempo, ele é altamente estratégico, porque quando a liderança tem uma demanda, ele mais ou menos ele já sabe aonde atuar. Ele não precisa... Ele é cielo, né? Entre o líder e o RH. Ele não precisa mais falar com o gestor de RH, olha, aquele líder está com essa... Não, ele já leva essa informação, né? E ele já sabe, por exemplo, tirar informações analíticas e estratégicas para a empresa. Então, ele é um papel muito importante nesse processo. Sim. Eu falo isso porque eu tenho visto muito esse nome e visto algumas empresas investir nesse profissional. Agora, a gente falou aqui da evolução dos softwares de gestão de pessoas e RH ao longo desse tempo, né? Eu citei aqui no começo algumas empresas que você passou, que são empresas verticalizadas, especialistas nisso, mas hoje tem as grandes RPs que têm software dentro, ou você tem um Bitrix que complementa muito também de coisas que ficaram soltas, que o RH pode se beneficiar, como uma comunicação efetiva, como uma gestão de tarefa, como um fluxo lá de trabalho que você pode ter solicitação de aumento, solicitação de férias e tudo mais. Fala um pouquinho na tua visão, olhando aí, você tem quantos anos já? 15, 20 anos de experiência só em setor de tecnologia com RH? Quase 20 anos já de tecnologia. Cara, como é que foi essa mudança aí? Porque todos os setores que tiveram o RH não passou despercebido, né? Não passou. Houve uma disruptura há uns 10 anos atrás nesse processo, né? Antes a gente falava, porque acontece, você veio desse mundo de RP também, sabe que antigamente tinha aqueles RPs monstruosos, né? Que atendia toda o ecossistema ali da empresa. Muitos não tinham, poucos tinham folha de pagamento. Quase nenhum, né? Talvez a TOTOS aí foi uma precursora em trazer isso, né?
e depois se foi criando outras tecnologias para isso. Mas antigamente era muito complexo porque existiam, as folhas eram calculadas, por exemplo, de pagamento muito manuais. Então, com o tempo, isso passou a ser uma coisa mais dinâmica porque foi criado soluções bem específicas para isso, já com uma ideia de integração já, né? E hoje, um dos segredos e dores que eu vejo no mercado hoje é ter um produto bem integrado com o RP. Já que pouquíssimos RPs hoje no Brasil têm folha, existe um estudo hoje do portal RP que em 2022, uma das últimas pesquisas, tinha 800 RPs no mercado brasileiro. Eu acredito que muitos não vão sobreviver nesse processo, porque são muitos RPs. Muitos, né? Alguns, obviamente, são de nicho, então é um pouco diferente esse processo. Sim. E a grande maioria não tem folha de pagamento, né? A grande maioria mesmo. Então, 98% não tem folha. Então, poucos hoje têm folha. E hoje o que acontece? Não só RH, mas folha de pagamento, se criou soluções altamente hoje bem inovadoras do processo de cálculos automáticos. Processos não são mais manuais, são automatizados. E hoje se criou soluções que você tem que integrar com o teu RP. Né? Então, tem uma dor ainda muito grande de integração. Então, você tem que integrar a parte contábil, financeira e até outros cadastros também, né? Você pode me chamar no privado que eu posso te ajudar. Então, eu sei disso. Eu tô brincando, né? A gente tem que conversar também sobre né? isso. Porque muita gente aí da audiência sabe, né? Aqui na CRM Think, a gente tem uma segunda empresa do grupo, que é a Connect Think, que é uma empresa especializada em integração, e a gente tem muito parceiro nessa área. Tá brincando aqui, mas o Michael sabe. E realmente, ao longo dos anos teve essa movimentação, mas saiu muito de fato do operacional, foi muito para o estratégico, porque o operacional, como a maioria das evoluções, passaram a ser mais rápido, né? E hoje essa parte de software para gestão ficou tão robusta e também muito verticalizada, né? Tem muitas soluções. Sim. Você pode, depois no final a gente vai falar um pouco da empresa também que você está ali, que você tem soluções, mas você tem soluções que são pontuais. Tem um amigo meu, inclusive ele está em Tóquio, no Japão. Ele veio para o Brasil, acho que um mês atrás. A gente passou um dia junto. Ramon, deixar um abraço para ele aqui. E ele atua numa empresa aqui brasileira também de setor de RH, né? No geral, uma HRTech. E a gente falou muito disso daí, né? Quanto tem novas empresas, startups que surgiram para resolver problemas pontuais. Não só no Brasil, no mundo todo, mas o Brasil vive um momento muito bom, né? Então, hoje a gente tem soluções bem específicas. Só recrutamento, só avaliação de desempenho. Ou você tem tudo, né? Também. Soluções que se integram, soluções independentes. Então, hoje você busca um recrutamento de seleção com inteligência artificial, você vai ter. Você busca uma solução só de treinamento com o IA, por exemplo, para ajudar no processo de capacitação do teu colaborador. Você já tem. Você busca, como a gente, depois a gente fala um pouquinho, como a gente tem uma solução de folha de pagamento totalmente automatizada, já com inteligência artificial, no qual o usuário fala com o sistema e o sistema entrega o que ele está pedindo, já existe também. Então, isso se tornou muito comum no Brasil e por incrível que pareça, as pessoas não sabem disso, ou só quem está no meio. O Brasil, ele é um dos 10 países que mais são mais evoluídos em tecnologia no mundo. Ah, sim. Então, hoje a gente sempre fintech, tem isso, né? Fala de RP, fala de RH, o Brasil está eu não diria nem entre os 10, talvez entre os 8 países mais evoluídos em inovação para tecnologia de várias áreas. Áreas, não só RH. É que a gente tem esse lance da mata do vizinho ser melhor da grama, né? O Brasil é incrível nesse Não, eu tive agora, processo. né, recente, aí na Colômbia, no evento de parceiros, né, Latam, Bitrix. E assim, o Brasil é referência demais. É referência total. Se a gente pega aí a tecnologia de fintech, por exemplo, como veio a Nubank e outros que estão vindo por aí, é uma coisa incrível. A gente está muito, muito evoluído. Inclusive, tem países olhando as nossas tecnologias de Pix. Os caras estão olhando para a gente com um olhar bem interessante de levar isso para outros países. Então, a gente é muito evoluído nesse processo. Legal. Eu queria indicar aqui para a audiência, porque eu me lembrei até... Acabei fazendo uma pesquisa aqui, porque a gente teve muitos episódios que a gente trouxe gestão de pessoas, RH aqui. Primeiro, o episódio 134, a gente falou lembra do chefe secreto? Claro, que é aqui da nossa cidade, exato, né? E a gente falou sobre desafio de gestão de pessoas. Esse o Leandro, né? Eu vi, é incrível, o Leandro José Carlos, que na época ele era
estava em uma grande empresa. Aliás, deixar um abraço pro Leandro, que a gente sempre se esbarra por aí. Episódio 134 foi bem bacana. A gente teve no episódio 57, eu acho que você estava comigo, não estava comigo, mas a gente falou sobre as áreas atendidas pelo Bitrix, e a gente falou muito ali de RH também, Isso. funcionalidade, e por aí vai. E teve um terceiro episódio, que eu vou deixar aqui como indicação, que foi o 265, que eu falei com o Ricardo Castelo Branco, que você conhece também, sobre gente, relacionamento e liderança. Então, são alguns dos episódios que eu trouxe aqui que a gente falou sobre gestão de pessoas, lideranças, né? Porque, de alguma forma, acaba indo para esse lugar. Lembrando que vendas, ele está altamente ligado à gestão de pessoas, né? Capacitar time, Sim. você tá desenvolver soft skills ali de vendas. E não só isso, né? E hoje aí de saúde mental, que está muito alto esse processo de levar isso para as empresas. Então, vendas está muito ligado a RH, gestão de pessoas. Então, você consegue Não criar... dá para desassociar, né? Não tem como. Em qualquer área, né? Mas vendas ali você pode criar treinamentos, desenvolver soft skills específico para vendas. Então, isso está muito ligado também, né? Cara, se você fosse dar uma dica para um profissional de gestão de pessoas que está buscando soluções em geral, quais os cuidados, os caminhos que ele tem que seguir para não errar nesse processo, que ele é delicado, né? É bem delicado. Hoje a gente vive num mundo, né, Romualdo, que hoje a gente vive um mundo altamente digital, e daqui para frente ele vai ser mais digital ainda em qualquer coisa que a gente faça na nossa vida. Desde a gente tomar um café, antes do podcast eu estava ali tomando um café e você pede o café todo por um tablet. Então isso já está... Aqui no nosso parceiro Terra Natal. Nosso parceiro aqui, Terra Natal, que tem um café maravilhoso aqui em Joinville. Você já faz tudo isso digitalmente. Então, isso está muito próximo à nossa vida. Então, esse processo de digitalização, ele é muito grande e vai ser cada vez mais. E hoje a gente está num mundo não linear, porque hoje o consumo ele muda a cada dia. Não é mais como antigamente, que você viu um processo que levava 5, 10 anos para mudar. Hoje não é mais linear, ele muda a todo momento. Então, hoje, as empresas ou gestores de RH que estão buscando soluções, você tem que ter alguns cuidados. Hoje, principalmente, ser uma solução totalmente web, isso eu acho que é um diferencial, porque facilita até integrações. Sim. Né? Você sabe disso, como especialista também disso. Ele facilita esse processo de integração. Ele tem que ter simplicidade no processo usual, de pensar no processo. Por exemplo, vou falar alguma coisa simples. Antigamente, os sistemas, e até tem sistemas antigos que não mudaram muito, você começa um processo cadastral, você tem que ir em 300 telas. Hoje você tem que montar um sistema que já tem uma sequência de processo. Então tem que ter esse cuidado de ser muito fácil na usabilidade desse processo, né? Ser de fácil integração e principalmente buscar soluções que já tenham APIs para integrar. Então isso que eu já comentei, tem que ser um sistema hoje web. Normalmente ele já tem uma biblioteca de API, né? Ele facilita esse processo. Então, alguns cuidados que tem que ter. É uma condição, hoje em dia, muita solução nasce primeiro a API, que a gente chama da API First, e depois nasce a aplicação. Exatamente, basicamente isso. Ser um produto hoje que ele tenha... ele acabe com o processo manual e automatize coisas que você fazia manualmente, ele automatiza esse processo, né? Então, isso é um ponto importante. E que tem workflow de aprovação. Tem um processo que você pode ali aprovar workflows daquele processo interno de gestores, equipe, colaborador. Então, esses são os cuidados que você tem que ter. E muito cuidado também na parte de legado de dados, né? Hoje, o RH ele nunca pode perder dados. Né? Então, a gente sempre fala internamente isso. Quando a gente vai migrar um novo cliente, a gente tem que ter o cuidado de migrar 100% das informações. O RH hoje ele não pode perder nenhuma informação, né, de legado, porque isso impacta em muita coisa dentro da empresa na parte de gestão. Governança, não só legal, tem questões legais, mas né? gestão de pessoas principalmente. Sim, então são esses os cuidados principais. Legal, então, se você é do RH, está tendo esse desafio de buscar uma solução complementar para a tua empresa, né, e às vezes não tem uma pessoa de tecnologia dentro da empresa para apoiar, acho que o Michael deu boas dicas aqui. Então, vale a pena tomar esse cuidado. Queria trazer um pouquinho o olhar do Bitrix aqui, que você conhece muito bem também, porque hoje muitas empresas, inclusive clientes nossos aqui, também tiram proveito do Bitrix, porque a ideia do Bitrix é isso, né? Ter essa plataforma IUAN. Então, lá dentro, queria que você me ajudasse a complementar. Você consegue, com gestão de tarefa, né? Tá todo mundo da empresa usando e, consequentemente, cai no RH. Você tem a comunicação interna. Agora, com o Colab, ficou sensacional. Né? A gente tem hoje alguns fornecedores que a gente começou a usar o Colab junto, ficou fascinante. A parte de fluxo de trabalho, aí você pode ter ali processo de recrutamento, processo de solicitação de despesa, por exemplo, né, com alçada e tudo mais.
Queria que você trouxesse dicas. Você conhece muito o Bittrex também. Já foi usuário, já ajudou a empresa. E uso ainda, tá? Segue usando aí. Uso. Eu sabia disso. Eu ia perguntar aqui. Falei, se ele está usando, mas eu tinha certeza que sim. Em breve nós vamos conversar, inclusive, muito bom. Um processo desse. Eu queria que você falasse um pouco de como é que os nossos clientes podem tirar proveito do RH. Eu acho que talvez uma dica, né? Será que o RH se aproximou do dono do Bittrex dentro da empresa para saber disso? Então, eu vou falar em 2 momentos que o Bittrex pode ajudar. Na verdade, quando eu me interessei para o Bittrex, foi através de você, além do CRM, porque eu também venho de vendas, né? Então, hoje eu sou gestor de vendas e canais também. Me interessou a parte de RH do Bittrex. Claro que ele não é um RH que a gente costuma usar no Brasil, mas eu vejo que ele é um complemento muito interessante em 2 momentos. Hoje, primeiro momento, a empresa que está começando a querer implementar um processo de RH, ela pode começar pelo Bittrex. Por Perfeito. quê? Vários pontos importantes. Primeiro, você pode criar um organograma no Bittrex de pessoas e cargos e áreas. Isso melhorou, tá? Inclusive tem um episódio que eu gravei recente, a estrutura da empresa. Incrível isso. Então, lá dentro, você já pode criar um organograma da empresa dentro do Bittrex como se fosse o RH. Excelente. Isso é muito legal. Outro ponto, você tem lá o cadastro do usuário, que ele é o colaborador. Lá você pode criar campos complementares. Por exemplo, o descritivo do cargo dele, o que ele faz na empresa, qual é o cargo, quais são... Uma coisa que a gente usa aqui, tamanho da camisa, quando a gente Exatamente. Informações complementares que você pode botar ali dentro como se fosse uma base de dados. E não precisa colocar numa planilha. Básica, exatamente. E no futuro você consegue extrair esses dados de alguma outra forma. Esse é outro ponto. Outro ponto interessante, você pode criar bases de conhecimento lá dentro. Então, você pode buscar... Você tem um tema do RH de comunicação interna e liderança. Você pode criar esse sistema, essa base de conhecimento e determinar ali para quais pessoas os líderes terem acesso. Você pode colocar, por exemplo, dentro da área, né, documentos das políticas. Perfeito. Né? Qualquer política que você tem na empresa, a política de solicitação de reembolso, a política para você pegar o carro da empresa, tudo isso você pode colocar lá dentro. O uso de um notebook. Então toda essa documentação você coloca ali dentro também. Então você tem toda essa comunicação interna e de informação lá dentro. Você pode criar links externos de você botar lá na parte de comunicação, na timeline, né, de informações. Pessoal, tem um evento X, bota lá o link de informação desse evento. Ou você cria um evento interno e lá tem aquela questão da votação. Pessoal, a gente vai fazer uma comemoração do Dia das Crianças. Né? A gente tem essas opções aqui de presente, o pessoal faz votação, então isso eu acho muito legal. Aniversariante do dia, o cara cadastra lá e o Bittrex avisa. Exato. É simples, mas é muito poderoso. Então o Bittrex ele tem vamos dizer assim, funcionalidades de RH que se a empresa está querendo já criar essa cultura para a liderança e para os colaboradores, já é muito legal. E se a empresa ela já tem uma maturidade de gestão de RH, que hoje ela já tem uma avaliação de desempenho, ela já tem um processo de OKRs e tudo mais, ela pode também, lá dentro, criar todo esse processo de comunicação. Como o Bittrex ele tem uma timeline de comunicação que eu acho incrível, que você comunica ali informação, foto, documento, você pode disparar, pessoal, olha, não esqueçam, o último ciclo de avaliação de desempenho é daqui uma semana, não esqueça. Então você pode disparar esses comunicados. Como você pode criar tarefa. Exatamente. E criar tarefas também, que eu acho muito legal no Bittrex, que vai para os líderes, por exemplo, essas tarefas que ele tem que avaliar a equipe dele. Então você consegue estar alinhando e fazendo essas amarrações bem legais do Bittrex ali de gestão de pessoas, que eu acho bem legal. Sim. Tem outra coisa que dá para usar bem também, que é o Drive. Tem um documento com as políticas, você pode compartilhar o documento para ter a certeza que não vai se perder, ou enfim, saber se a pessoa leu. Tem, por exemplo, um link com senha, enfim. Tem uma coisa que uma vez eu testei no Bittrex e deu certo, que eu acho bem legal. No Bittrex você pode criar sites. Sim. Você pode criar um site interno, com alguma coisa, uma espécie de, não digo bem portal, mas de comunicação, como se fosse um site interno. Falava muito de intranet no passado. De intranet, né? Mas pode ser só de comunicação também. Você cria um site interno, que é um site mesmo lá, com URL e tal, e você pode deixar ali para uma comunicação específica. Então, até isso você pode fazer e fica bem legal. Sim, a Bruna acho que gravou um material que está aqui no nosso canal do YouTube sobre base de conhecimento. Sim. Acho base de conhecimento muito poderoso e a gente usa muito aqui na CRM. As políticas comerciais, modelo de negócio,
precificação. Você pode criar playbooks, tudo, né? playbooks, perfeito. Isso os playbooks, isso tudo é lá. incrível, eu acho no Bitrix incrível. Talvez aqui, acho que uma grande dica, Mike, o que eu tive esse insight aqui a gente falando muitas vezes o dono do Bitrix dentro da empresa, ele geralmente começa no comercial. Geralmente, por conta sim. do poder do CRM, né? Geralmente sim. Tá. E às vezes talvez o time de RH, ele não sabe que Sim. tem dentro de casa uma ferramenta tão poderosa que pode ser um alinhado. Talvez, e aí fica até aqui uma dica para quem é o dono do Bitrix dentro da empresa, pô, se aproxima do RH, leva essa possibilidade, porque aí você também tem mais gente, de alguma forma, sendo patrocinador do Bitrix dentro da empresa. Eu acho que quando né? a empresa decide adquirir o Bitrix, que eu acho que é uma decisão muito sábia, ele tem que levar o TI, ou a área que está responsável por isso, ele, quando faz essa aquisição, ele tem que reunir as áreas estratégicas da empresa e dizer, pessoal, a partir de hoje a gente tem essa solução. Ela vai atender muito bem o comercial, ela vai atender muito bem o RH, ela pode atender muito bem o financeiro, pode atender serviços. Lembrando, o Bitrix tem uma coisa que eu acho legal também, quando você faz uma venda, você pode comunicar todas as áreas. Né? Ah, sim, perfeito. Então, CS, gestão de projetos, Ou na timeline, quando a gente faz aqui na empresa. Então, você tem todo esse processo. Então, eu acho muito bacana levar isso tudo, quando você faz uma aquisição dessa solução e de outras no mercado, trazer todas as áreas estratégicas e ver onde isso vai ajudar cada área. Isso é bem interessante. Boa, então fica a dica, né? Se você já usa Bitrix e está vendo que o teu RH, né, gestão de pessoas ou até liderança, ficou distante, fica aqui uma dica nossa, aproxima isso, né? Mostra para a empresa, porque a gente tem empresa aqui de todos os portes, né? Mostra para a empresa o que você tem de ganho do Bitrix. Inclusive saiu uma matéria hoje, quando eu estou gravando, sobre uma empresa, um case nosso aqui da ESA OAB, que eles tiveram uma 70% de redução de custo, né, e um ganho operacional no uso do Bitrix, porque eles olharam para isso dessa forma. Então, até vou pedir para a produção deixar o link dessa matéria, e também foi um podcast que a gente gravou aqui com a ESA OAB falando sobre isso. Então, deixa essa dica. Ô Michael, na tua visão, hoje, quais são os desafios que o setor de RH, por não ser um setor tão tech assim, por uma questão... mais as pessoas hoje são, né? Mudou muitas gerações, eu posso até estar equivocado. Desafio para implementar uma solução de tecnologia. Hoje, o que acontece assim, a gente ainda tem... o RH ainda sofre por ser uma área um pouco operacional ainda, né? Apesar de estar mudando bastante isso aí, tá vindo novas gerações com outros pensamentos, de digitalização e tudo mais. Então, os desafios da área hoje é levar essa digitalização total para a área, né? Eu lembro que antigamente, quando eu trabalhava em departamento pessoal, eu era um cara muito curioso. E eu comecei a entender um pouco da área de medicina e segurança do trabalho também, que eu acho uma área bem legal. Sim. E aí eu não entendia por que essa área não era ainda, tinha tecnologia para isso. Hoje já existe, né? De atendimento, de conexão com folha e tudo mais. Então, hoje, tudo já está digital. Então, eu vejo que o maior desafio hoje das empresas é buscar soluções que elas tenham todas essas pontas que preenchem toda a parte de folha, tecnologia de medicina e segurança e RH, que elas se conectem, né? Que seja tudo integrado e conectado. Sim. Né? Porque hoje, você até pode ter uma solução que tenha tudo, mas você pode ter soluções especialistas em cada área, desde que elas se conectem. Então, esse é um grande desafio hoje, é fazer a integração de tudo isso. E o grande desafio também é você conseguir lá na frente, se você tiver soluções específicas em cada área, conectar e tirar informações analíticas de tudo isso. Então, esse é um grande desafio hoje da área de RH. Porque não adianta você tirar uma parte e não tirar outra de informação, né? Ou você saber aonde está um problema que você tem que atuar. Então, você tem que ou juntar tudo de uma forma integrada para lá na frente você ter essa informação. Então, esse é um dos grandes desafios hoje. É ter uma solução totalmente integrada e única ou soluções especialistas totalmente integradas. Eu estou há 30 anos no setor de tecnologia e cada vez mais eu vejo essa verticalização, sabe? Sim, de ter ferramentas muito especialistas naquele ponto que dentro de um outro núcleo não vai ter e que você vai precisar se conectar. Sim. Isso... E um dos principais desafios também que eu vejo hoje é o RH levantar a bandeira dizendo, olha, eu não sou mais operacional, eu sou totalmente estratégico hoje. Então, tem que levantar essa bandeira. E hoje as soluções já estão preparadas para isso, né? A gente tem uma solução de folha de pagamento hoje que ela é totalmente automatizada. Então, ela faz o cálculo automático da folha de pagamento, ela tem vários robôs que automatizam vários processos
e para deixar tempo para o RH ali pensar mais em estratégias, né? Agora vem aí a NR1, muito voltada à saúde mental, o RH tem que se preocupar muito mais com isso agora, até porque é lei, e a lei sabe que vai pegar no bolso da empresa também. Sim, sim. Então, tu tá por dentro disso aí? Quer falar um pouco, quer ampliar? cara, eu não Até estou onde você tão conhece? por dentro, mas hoje o que acontece? A NR1 ela vem para criar fatores de controle, como se fosse a legislação trabalhista ali, né, de NRs de segurança e tudo mais, para a saúde mental. Né? As empresas já vinham fazendo isso de alguma forma, tanto que tem empresas especialistas nisso no mercado hoje, né, com esses serviços, mas o governo veio com a NR1 para homologar esse processo, né, que antes era feito meio que ali indiretamente e tal. Então, o governo vem para oficializar esse processo, e ele entra num processo ali de compliance das empresas, né, como se fosse uma legislação trabalhista normal ou de medicina e segurança do trabalho, que pode ser autuada nesse processo. Se ela que é não complementar aplicar a CLT, processo, né? exatamente. Uma norma. Então é bem nessa linha aí. Então eu acho bem importante, eu acho que é um marco ali também interessante hoje. E as empresas aí vão se preocupar ainda mais com gestão de pessoas e estratégia nessa linha agora, né? Legal. Bom, para quem quiser saber mais, nem estava na pauta aqui, eu acabei perguntando. Mas é legal comentar sobre isso. Dá uma procurada aí, né, no teu, enfim, com o teu especialista, com o teu parceiro, ou busca aí no Copilot do Bitrix, também tem bastante informação. Ô, Michael, para a gente caminhar para o finalzinho aqui, hoje a gente está numa onda bem forte de inteligência artificial, né? O Bitrix segue colocando muita coisa lá dentro. Agora, recentemente, ele colocou a questão de você ter uma agenda, né, uma reunião, e ele no final dá o resumo da reunião. Isso é recente, lançou há poucos dias, em breve eu vou gravar o material. Onde você está enxergando a IA dentro do contexto aí do RH? Sim. A IA hoje, na verdade, quem está pensando que a IA é algo passageiro, esquece, não é nada passageiro. Né? Também concordo. E quem pensa que é só o chat GPT para ajudar você a escrever ou corrigir texto, esquece, também não é só isso. Sim. Inclusive, semana passada eu tive num evento de IA aqui no Ágora mesmo, aqui no Ágora Tech Park, onde a gente está hoje, sobre isso. E a gente estava comentando sobre tecnologia, né? Então, a IA ela veio com uma outra disrupção, né? Veio a 4.0, a indústria 4.0, e eu acho que agora vem a IA com essa disrupção de tudo que a gente imaginava que não poderia mudar e vai mudar agora. Por quê? Com a IA hoje, você pode fazer muitas coisas, por exemplo, até criar um sistema básico, simples ali, pedir para várias tecnologias juntas ali, criar um produto para você bem simples, e ele faz isso. Sim. Porém, hoje a IA, ela vem para você interagir com a tua solução tecnológica hoje. Então, por exemplo, você fala para o sistema, por favor, eu quero gerar um relatório com informação A, B e C e quero que esse relatório ele gere indicadores e gráficos para mim. Ele vai fazer isso em segundos, então você interage com isso. Então, ele vem para melhorar muita coisa também. E isso não tem volta. As empresas que têm software já estão vendo isso como um grande diferencial de mercado e já estão embarcando essas tecnologias lá dentro. Hoje a gente já faz isso na nossa folha de pagamento. O CRM, o Bitrix já está com IA. Muito forte. E muito forte. E eu vi vídeos que vocês gravaram e eu achei incrível o que está fazendo. Transcrição de conversa, de ligação, e de TV vídeo. Mais coisa por aí. É algo inacreditável. Isso vai facilitar o dia a dia das empresas, né? Eu acho que isso não vai tirar emprego de ninguém, pelo contrário, você vai ter mais ainda um mercado para você ir buscar conhecimento, né, e você trazer isso para dentro do teu negócio, não só como empreendedor, mas como a liderança, o próprio colaborador. Eu até contei um caso esses dias, eu estava conversando com uma pessoa lá de São Paulo, a gente estava trocando uma ideia, ele disse, cara, eu acho que o mercado, ele para algumas cargos operacionais, ele vai quebrar. Ele deu o exemplo de um pintor. Eu disse, cara, não concordo com você. Eu morava em São Paulo e eu precisava pintar minha casa quando eu mudei para Santa Catarina e entregar a casa. Que era aquela casa fantástica que eu fui tomar um café lá. Que você adorou, exatamente. E aí, quando eu fui pintar a casa, eu tive a indicação de um pintor. E toda a minha negociação com ele foi através do WhatsApp. Ele disse assim para mim, cara, faz o seguinte, eu não faço visita presencial, você faz um vídeo para mim, da casa. Olha só. Isso há quase 5 anos atrás. Você faz um vídeo, me manda e eu vou precificar. Eu fiz um vídeo, mandei para ele no WhatsApp, ele disse, é tanto. Você quer fazer, vamos fechar o negócio? Vamos. Ele me mandou uma agenda digital
dele no WhatsApp, eu escolhi a data que o pintor podia começar e a finalização do trabalho. Cara, e ele disse, eu fui pesquisando com a minha filha, a minha esposa, a gente conseguiu chegar nesse processo. Ele digitalizou todo o processo dele. Era um cara totalmente... Sim. Não é uma startup, ele tem um sim. serviço altamente de valor agregado, muito bom profissional por acaso, e ele fez tudo digital. Eu achei incrível aquele processo. Então, isso está no nosso dia a dia. Então, essa digitalização que eu comento, ela vai estar em todas as áreas da nossa casa, da nossa empresa. Sim, concordo. Tudo que a gente está fazendo hoje. Então, a IA, ela vem ainda para potencializar todo esse processo. E não tem volta. As empresas vão mudar muito e a gente vai ver o mercado mudar ainda mais com a IA. Legal. Eu estou fazendo uma série aqui, né, especial aqui no 24Cast sobre IA. A gente já teve um episódio com o Dieter, que é um cara que está à frente do primeiro Summit de IA aqui do Brasil. Gravei recente com o Eric Menal, que foi para o evento SXSW, trouxe muitas coisas. Eu já tenho mais conteúdos, então está saindo no final de semana, os domingos está saindo essa série especial, se eu não me engano ela é quinzenal, mas é uma série que a gente fez só sobre IA e é tentando desmistificar, trazer isso à luz sobre esse assunto. Então, se você não acompanha, está aqui no nosso canal aqui do YouTube. Ô Michael, para fechar, eu pulei, tá, pela nossa amizade, eu acabei pulando. Queria que você falasse um pouco da tua empresa, que você está hoje, das soluções que você tem para a gente encaminhar aqui para o fechamento. Hoje a gente faz parte do grupo chamado Invent. A Invent hoje ela tem soluções que complementam os ERPs. Então ela tem soluções fiscais, bancárias, né? E também de RH e folha de pagamento. Hoje, no qual a gente faz parte desse produto, né? Que nós desenvolvemos, que foi a Hello. E a Invent, e a gente faz parte hoje desse grupo, né? Complementando as soluções deles, a gente está indo com essa solução vertical de RH e folha de pagamento. Então, a gente faz parte da Invent, né, que é um grupo incrível. Eles ficam em Goiânia, mas tem sedes em São Paulo, toda a parte de gestão comercial. Hoje são mais de quase 300 pessoas dentro da empresa, desse grupo, né? Eles adquiriram várias startups, né, entre elas a Hello, e hoje a Hello é um produto dentro da Invent, que ela complementa essas Hello soluções. Com H, né? RH-L-L-O, exatamente. Só procurar Michael Oliveira lá no LinkedIn e vocês vão poder conectar comigo lá. Pode conectar, perguntar. A gente vai deixar teu link aqui no... Então, esse grupo é bem interessante porque ele leva soluções agnósticas para o mercado de ERP. Então, às vezes o ERP está buscando soluções fiscais, né? Ele não quer mais desenvolver ou ele tem um parceiro que não está legal, então a Invent complementa. O cara lá a empresa está buscando uma folha de pagamento ou módulos de gestão de RH, então a gente entra com essa solução vertical e complementa o processo dele, tudo integrado, né? Show de bola. Bom, quem quiser falar com o Mike, a gente vai deixar aqui no descritivo teus contatos. O Mike, inclusive, tem muitos conteúdos legais no LinkedIn, cara que está sempre postando sugestões, às vezes até me marca lá em algumas coisas que faz sentido, então eu te agradeço. Michael, mais uma vez, cara, obrigado por fazer parte da história do 24Cast, né, de fato. É uma honra sempre participar. Sim, sempre quando a gente contribui muito. É uma diversão entre aspas, né? Uma diversão falar do que a gente gosta, né? E prazer falar do que a gente gosta, das conexões que a gente tem. Com essa naturalidade que a gente viu aqui. Bate-papo. Né? Exatamente. Obrigado por se sentir à vontade aqui na nossa casa. Tô sempre em casa. Muito bem, obrigado, viu, Michael? Obrigado. Gente, é isso, chegando aqui ao final de mais um episódio do 24Cast. Lembrando que a gente passa por aqui toda semana, já estamos quase próximo, estou preparando uma surpresa para o episódio 300, hein? Falta pouquinho para eu conseguir essa surpresa. Então se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, toda semana a gente passa aqui com boas novidades. Obrigado aí pela audiência e a gente se fala aí no próximo conteúdo. Até lá!